Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, mais um blend de sábado, hein? E vamos falar neste vídeo sobre Gabigol. No Corinthians entendem que há uma forçação de barra e eu vou te contar essa história, bastidores sobre 2026 já, mercado da bola do Coringão para o próximo ano. Vamos também falar sobre André Sanches, parece que há gastos no cartão corporativo, pelo menos foi o que a Comissão de Justiça apontou. Eu vou falar os valores para você dessa suspeita. Vamos também falar nesse blend de informações de um possível avanço do Corinthians com a Caixa Econômica Federal nas negociações em relação ao financiamento da Neoquímica Arena. Também nesse blend de informações, a dívida do Timão e uma comissão para tentar organizar e pagar essa dívida, que está chegando a 3 bilhões de reais. E além disso, o pré-jogo Corinthians e Mirassol, as escalações, tudo para você, um blend bem recheado neste sábado. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos, criei esse canal para trazer tudo do Corinthians para vocês e peço para você, por gentileza, deixar o seu like, é o joinha aqui, ó. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Você sabe, Memphis Depay foi relacionado, Corinthians, aliás, que trouxe a informação exclusiva, concentrou para a partida de hoje, com o Memphis Depay, que desfalcou o Corinthians nos últimos 3 jogos, né? Sport, Flamengo e Inter, por causa de um edema, mas agora está recuperado, depois vai servir a seleção holandesa, enfim, Memphis fica à disposição. Só não sabemos se ele vai ser titular, é um mistério, tá? Acredito que ele inicia no banco de reservas, pelo que a gente acabou apurando. Um provável Corinthians, 3 zagueiros, né? Gustavo Henrique, Ranieri e João Pedro, né? João Pedro na direita, Gustavo Henrique centralizado, Ranieri na esquerda. É a formação que foi contra o Flamengo. Depois os 2 volantes, Michael e José Martínez, Matheus Bidu e o Mateuzinho, né? Os Mateus nas alas, o Breno Bidon na função do Garro, né? E lá na frente o Guinegão e o Yuri Alberto. Então esse é o provável Corinthians, tá? Tem um monte de pendurado pro jogo contra o Santos, hein? Na volta aí da data FIFA. Charles, Gustavo Henrique, Gus Souza, José Martínez, Bidu, Ranieri e o Thales Magno, tá? O Thales Magno. Enfim. Os desfalques, né, os mesmos de sempre, o Charles, o André Ramalho e o André Carrillo. Já o Mirassol, do Rafael Ganais, né, não tem o Neto Moura, que é um volante importante para eles, é um desfalque importante, né, recebeu o 3º cartão amarelo, não joga. O Edson Carioca, que já desfalcou o time na última partida, não está recuperado, também fica de fora. E o trio, né, de ataque aí, que empatou com o Red Bull Bragantino em casa, deve ser mantido. Provável Mirassol, Walter no gol, bem conhecido aí da torcida corintiana, Lucas Ramon, João Vitor, Gemes e Reinaldo. Essa é a linha de 4. José Aldo, Danielzinho e Gabriel. Na frente, Negueba, Alisson e Chico da Costa. Sensacional, hein? Quem tá fora, o Neto Moura, né, e o PH e o Edson Carioca são os desfalques, né? O árbitro da partida, Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, né? Enfim... E o árbitro de vídeo é bom a gente sempre ficar ligado, né? Márcio Henrique de Góes, tá? Então esse, né, o jogo do Corinthians contra o Mirassol. O Corinthians tem quase 3 bilhões em dívidas, hein, gente? Como isso aumentou, né? Com o Duílio Monteiro Alves, com o Augusto, né? Enfim, o negócio ficou feio, né? A dívida, 2,6 bilhões, né? É a previsão de fechar 2025 ainda com um déficit de 83 milhões. Quer dizer, essa dívida aqui vai subir, vai chegar quase no 2 bilhões e 700 mil, né? E se as coisas não continuarem assim, chega a 3 bilhões, tá bem perto, tá? O Corinthians criou um comitê de planejamento estratégico para reestruturação financeira, né? E, segundo o Osmar Stabile, é para garantir aí o equilíbrio e a sustentabilidade a longo prazo do clube. Ele tem realmente, né, fechado aí os cofres e o bolso, né? Para tentar, né, melhorar o Corinthians financeiramente. O comitê será coordenado por André Recoder e Gabriel Diniz Abraão, além de ser composto por Carlos Roberto de Mello e Heleno Haddad Maluf, tá? O grupo está diretamente subordinado à presidência do Corinthians, né, e auxiliará o departamento financeiro com medidas que possam melhorar a gestão, reduzir as despesas e receitas com um olhar mais técnico sobre o mercado financeiro. Vamos ver, né, o que o Corinthians vai fazer, né, para pagar essa dívida, né? Já fechou com déficit no primeiro semestre de 60 milhões, né? Mas vai ter mais um salto aí de uns 30%, enfim, podendo aí a gente passar dos 2 bilhões
e 700 mil, 2 bilhões e 800 mil é a previsão que deve chegar essa dívida do Corinthians, é uma loucura, né? Isso não para nunca. Enfim, é só BO na FIFA. Esse é o Corinthians, comenta aqui embaixo. O Corinthians tem aí, né, que pagar o estádio, né, a Neoquímica Arena. Teve uma reunião recente com a Caixa Econômica Federal e o Corinthians avançou um pouquinho algumas ideias com a Caixa, né, e voltou a ser discutida a possibilidade do Corinthians assumir precatórios da Caixa Econômica, tá? Isso já é um assunto antigo, não sei se vocês lembram lá do Andrés, né, no final do mandato do Andrés Sanches, ele estava discutindo isso com a Caixa, de sumir precatórios e assim pagar a dívida, né? O Corinthians assumiria pendências, né, que a Caixa tem para pagar, né? Isso são os precatórios, mas sem um prazo exato, né? E o Corinthians faria isso em troca da dívida, né, que o clube já possui com a estatal, né, por conta aí do estádio na Neoquímica Arena. Como assumiria dívidas sem previsão de pagamento, o Timão teria a seu favor o deságio, né, que é a diminuição do valor original do débito, tá? Então tá aí, ó, esse projeto já havia sido discutido, já falei para vocês, agora é aguardar, né, para ver se houve um avanço nisso ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer em relação ao pagamento da Neoquímica Arena. Você acha boa essa ideia de precatórios? Voltou agora à tona, hein? Quero o seu comentário aqui, você que entende da vida financeira. Olha só, a Comissão de Justiça, né, convocou ex-dirigentes do Corinthians e também, né, o Andrés Sanches, né, para estar aí, né, enfim, falando, né, explicando sobre os gastos lá do cartão corporativo, né, do Andrés no segundo mandato dele, de 2008 a 2020, né? A Comissão de Justiça convocou os dirigentes aí para esclarecimentos, tá? Segundo a Gazeta, o Departamento Financeiro do clube entregou à Comissão de Justiça todas as faturas referentes ao período investigado. Após a análise, foram identificados cerca de 190 mil em despesas, né, consideradas suspeitas, e os nomes responsáveis pela fiscalização do cartão foram chamados para apuração interna, tá? Quem são? Né? Quais são essas pessoas? O Matias Ávila, ex-diretor de finanças, o Osmar Basílio, ex-presidente do Conselho Fiscal, e o Guilherme Gonçalves Strenger, né, ex-presidente do Conselho de Orientação, né, o CORE, né? Eles estão todos convocados para depor na próxima quinta-feira, tá? Já o presidente Andrés Sanches, o ex-presidente Andrés Sanches ainda não foi chamado, tá? O presidente da época, né? Mas a expectativa é de que isso ocorra em breve, tá? Tudo para prestar esclarecimentos, lembrando que o Andrés, né, já deu aí esclarecimentos, né, e foi depor ao Ministério Público cerca de 15 minutos, tá? Nessa semana. É isso, né? Tá avançando e agora é suspeitas de mais gastos, vamos aguardar, né, toda essa investigação. Deixa o like, comente aqui embaixo. O Corinthians há um entendimento que estão forçando aí a contratação do Gabigol para a próxima temporada, né? A alta cúpula do Corinthians não tem interesse no jogador, né? Mas está investigando quem que está vazando esse tipo de informação dentro do clube, ou, né, entendem que há uma forçação de barra do próprio staff do Gabigol, do próprio jogador, em querer deixar o Cruzeiro e quem sabe defender o Corinthians, porque ele esteve próximo de um acerto com o Corinthians, é reserva, né, hoje no Cruzeiro, e poderia ter o interesse de jogar no clube. Isso eu apurei, há o interesse dele realmente em jogar no Corinthians. Eu sou totalmente contra essa ideia, já falei isso para vocês, mas o blend aqui eu não vou opinar, tá? Então nós vamos aguardar os próximos passos, mas o Corinthians meio que descartou o jogador, pelo menos quem tem bala na agulha, né? A não ser que o Fabinho Soldado continue para 2026, porque ele é um dos interessados em trazer o Gabigol para o Corinthians, né? Não só o Fabinho Soldado, mas tem outras pessoas próximas, tá, ao Osmar Stabile que também tem esse interesse, mas o próprio Osmar não tem, tá? E pessoas próximas ali ao Osmar já, né, me falaram que estão forçando. Isso não existe, que estão tentando forçar uma situação para que ela se torne realidade para 2026. Então, meio que o Gabigol já divide opiniões no clube, mas quem manda é o Osmar, então acho muito difícil Gabriel Barbosa jogar no Corinthians na temporada 2026. É claro que tudo pode mudar até lá,
né? A gente não sabe se o Fabinho vai continuar, enfim, como é que vai ser a vida política do clube. Mas, dentro do clube, entendem que há uma forçação de barra, que estão, né, oferecendo o jogador e que tem gente que gostou da ideia lá e que está forçando e vazando isso, né, para a imprensa, né, para poder, quem sabe, né, criar, ver a expectativa do torcedor e quem sabe aí sim conversas e negociações possam ser abertas. Mas não há o interesse hoje do Corinthians, não é a política que o Corinthians quer para a próxima temporada, é uma política de cortar gastos e fazer contratações mais modestas.